nós vamos falar agora sobre uma sequência de imagens que vai aparecer já já na tela de vocês sobre as cidades da Mesopotâmia. Vocês irão observar que a primeira cidade, a primeira imagem, ela demonstra a importância dos canais de irrigação. Pode observar nas imagens como que as lavouras ou a área para cultivar, ela está cercada por canais de irrigação. E esses canais se originam dos rios, né? Vêm dos rios. Essa foi a sacada dos povos da Mesopotâmia, especialmente dos sumérios, para irrigar as lavouras, aproveitando a importância dos rios. Na próxima imagem, você vai observar cidades à margem do rio, né? E um deslocamento, um canal de irrigação indo para as cidades. Por isso eles também são chamados de civilizações hidráulicas, porque literalmente dependiam desses rios para que a civilização pudesse continuar existindo. E na outra imagem, a capital, a cidade de Babilônia, com todo o seu esplendor, né? Bonita, ornamentada, com seus prédios altíssimos. Essas são as imagens que eu gostaria de destacar para vocês. Voltando aqui para o quadro, vamos falar agora um pouco sobre política e suas características na Mesopotâmia. Por exemplo, quando a gente fala de política na Mesopotâmia, nós temos que destacar essa característica aqui, monarquias teocráticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que os reis, como líderes políticos, eles também eram líderes religiosos. Então, reis com amplos poderes religiosos. Muitos, na época, até acreditavam que os reis fossem representantes dos deuses, ou, no caso do Egito, uma civilização muito próxima da Mesopotâmia, Faraó era até considerado um deus, só para você ter noção de como esses reis eram poderosos, ou vistos de uma maneira muito especial pelo povo. Por isso nós chamamos de monarquias teocráticas. Por que teocráticas? A palavra tel significa Deus e cracia significa governo. Portanto, governo de Deus. Os reis representavam a vontade dos deuses para os povos da Mesopotâmia. E aqui eu coloquei que os reis não só tinham um grande poder religioso, mas também, óbvio, um grande poder político, um grande poder militar. Os reis concentravam grandes poderes. Beleza? No caso do Império Babilônico, a gente observa, pelo próprio nome, império, né, que os reis controlavam várias cidades, por isso era um império. Assim como o Império Assírio, ou seja, dominou várias regiões, várias cidades, sob o controle de um único rei. Beleza? Agora falando aqui sobre economia. Quando a gente fala de economia, nós temos que entender que a economia no mundo antigo era baseada na agricultura. A agricultura era a base econômica do mundo antigo e a Mesopotâmia não foge disso. Agora, não podemos deixar de lado o comércio. O comércio tinha uma importante influência na vida dos povos da Mesopotâmia. Até porque as cidades retratavam a força do comércio. Mas para haver comércio, antes de tudo, tinha que haver a agricultura. Porque muito do que era comercializado eram os gêneros agrícolas. É óbvio que tinham os artesãos que produziam vasos, objetos de decoração, ferramentas do dia a dia. Tinha também os construtores. Tudo isso poderia agregar o comércio, especialmente a agricultura. Também dava muitos subsídios para o comércio existir. Agora, galera, importantíssimo, religião. A religião na Mesopotâmia, assim como em 99% do mundo antigo, na Mesopotâmia não é diferente, a religião é politeísta. Isso quer dizer o seguinte: os povos da Mesopotâmia adoravam muitos deuses, vários deuses ao mesmo tempo. E cada divindade, cada deus tinha um poder específico.
Alguns deuses tinham forças da natureza, como poder para fertilizar o solo. A gravidez das mulheres eram agradecidas aos deuses, porque também a mulher precisava ser fértil. Tinham os deuses dos raios e trovões. No Egito, o próprio rio era considerado um deus, só para você ter uma noção disso, né? Então os deuses geralmente desempenhavam as forças da natureza. Outro ponto interessante é falar sobre sacrifícios humanos. Os povos da Mesopotâmia acreditavam que os deuses poderiam fazer coisas boas para as pessoas e também coisas ruins. Então, uma cidade ou uma pessoa poderia ser prejudicada, sofrer a fúria dos deuses. Então, o que eles poderiam fazer para se proteger dessa fúria? Primeiro, eles adotavam superstições, usavam amuletos, acreditavam que aqueles amuletos, imagens, cordões poderiam proteger-se dos deuses. Quando não funcionava, eles adotavam os sacrifícios humanos, ou seja, seres humanos, crianças, homens ou mulheres, ou escravos, eram sacrificados lá em cima dos templos, que se chamava zigurates. Ou seja, matava uma pessoa e deixava aquele sangue escorrer, fazia aquele ritual, as rezas ou orações, para que os deuses pudessem ficar calmos. Então, sacrifícios humanos era uma prática comum da religião dos povos da Mesopotâmia. Assim, também tínhamos adivinhações e artes mágicas. Tentar adivinhar o futuro, magias, fazia parte desse tipo de religiosidade. Inclusive, foram os povos da Mesopotâmia, lá de cima dos templos, que eram altíssimos, os templos chamados zigurates, lá de cima, à noite, eles ficavam observando as constelações, os astros, estrelas, e eles entendiam que essas constelações poderiam revelar o futuro da pessoa, o movimento, a combinação dos astros. E, portanto, eles criaram o que nós chamamos de zodíaco, os signos, e o que eles podem revelar sobre a personalidade das pessoas. E, portanto, isso é nada mais, nada menos do que a astrologia. Foram eles que foram os iniciadores, os precursores desse tipo de religiosidade que estuda a astrologia. Acredita que os astros podem influenciar na sua vida. E no caso, eles foram os construtores dos templos, muito parecido com pirâmides, só que mais elaborados, chamados de zigurates. Os zigurates poderiam ter mais ou menos uma altura hoje, comparado a uma construção atual, de um prédio de 12 andares ou mais, só para você ter uma noção. Então, os zigurates eram prédios altíssimos, o que mostra que eles tinham uma alta tecnologia de engenharia, arquitetura, um profundo conhecimento da matemática para ter esse conhecimento de construção tão elevado. E alguns zigurates existem até hoje. Um dos mais famosos, um relato bíblico, inclusive fala desses zigurates, é o caso da Torre de Babel, que a construção queria atingir uma altura enorme, até os céus. Óbvio que isso é uma hipérbole, mas para mostrar que essa construção seria, para os padrões da época, uma construção muito alta. Galera, aqui nós terminamos a nossa aula sobre Mesopotâmia. Tchau, tchau.